Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora o assunto é Aristóteles. Na verdade, vocês já tiveram uma aula sobre ele com Celton. E agora vamos falar sobre o que era para ele ética e moral. Porém, antes, bora fazer essa retrospectiva do que é ética e moral para a atualidade. Sabe quando tu se questiona? Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Justamente isso remete à ética e à moral. Então, o que seria a moral? A moral, ela é um conjunto de normas que regulamentam o comportamento do homem em sociedade, sendo que ela é um preceito e essas normas elas são um pouco impostas pela sociedade e você faz sem perceber. E a ética, ela provoca justamente uma reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então a ética, você meio que vai decidir. A ética ela é muito mais subjetiva que a moral. A moral ela tem uma coisa mais impositória justamente porque a sociedade vai sempre estar querendo que você faça o que ela quer. E a ética, você ainda pode pensar um pouco sobre isso. Você ainda tem um caráter de decisão sobre a ética. Então a ética, ela traz muito essa reflexão acerca da moralidade, né? É como eu entendo as regras, ela vai muito de caráter para caráter, né? Para mim algo pode ser ok e para outra pessoa não pode ser, né? E a moral, ela é justamente o segmento de regras. Essas regras podem vir por meio de ordem, de regulamentos, das leis, inclusive, tanto as leis escritas, né, os nossos códigos penais e etc., como podem ser consuetudinários, né, a questão dos costumes. A gente pode trazer um exemplo para a atualidade, que é justamente se você está num sinal e aí você vê um velhinho tentando atravessar a rua. Então, para a ética, você pode ainda escolher se você quer ajudar ou não quer ajudar. É mais ou menos um anjinho bom e um anjinho mau. No caso, a ética seria um anjinho mau, caso você decidisse não ajudar. E a moral seria um anjinho bom. Por que eu digo isso? A moral vai ficar cara, tu não vai ajudar. O que é que a sociedade vai pensar? Entende? É uma coisa muito impositória, é uma coisa que você faz com medo da reação da sociedade. Então, agora que vocês já entenderam a diferença de ética e moral, ética você decide, a moral a sociedade vai estar sempre de olho em você e dizendo... você tem que agir como eu quero. É importante a gente saber que os filósofos, eles super se questionaram muito sobre ética e moral, sempre quiseram muito definir o que é ética e moral. Inclusive, na série The Good Place, muito boa inclusive, um dos personagens principais, que é Shide, ele fala muito dessa ética kantiana, dessa moral kantiana, mas a gente vai aprender Kant depois. Bora para Aristóteles. Aristóteles ele falava de uma ética do equilíbrio. O que seria isso? E acompanhe o raciocínio para vocês não se perderem. Ele considerava um ser humano, ok? E esse ser humano, ele é um ser racional. Então, se você é um ser racional, você pensa. E esse ato de pensar é justamente a essência humana. Então, ele dizia que para ser feliz, o ser humano ele deve viver de acordo com a sua essência. Qual é a essência? Justamente ser racional, pensar. Ele traz essa ética mais realista, mais racional. E aí ele sempre se questionava qual o fim último do ser humano. Para você, qual é o fim último do ser humano? Para ele dizia que era a felicidade. E não é essa felicidade efêmera, esse simples prazer. Não, para ele era uma vida teórica. Essa vida teórica seria o quê? A razão. Então a gente entende muito que todo o pensamento dele está ligado à razão, à racionalidade, ao ato de você pensar. Então, para ele, agir corretamente seria praticar a virtude. Então, peguem essa palavrinha praticar, que ele fala justamente da teoria do hábitos. Na verdade, ele dizia que o homem ele não nasce bom ou justo, mas ele torna-se bom ou justo à medida que pratica tais atos. Então, essa teoria do hábitos, ele justamente dizia que a virtude ela é um exercício prático. A gente não nascia com virtude, a gente não nascia com pensamentos virtuosos. Não, para ele, a gente adquiria essa virtude justamente quando a gente ia praticando ela. Então, por a gente praticar muito essa virtude, a gente iria chegar ao meio termo, que é justamente esse ponto de equilíbrio. Você não pode ser excessivamente bom, nem excessivamente mal. Você tem que ter um meio termo. E tu que lute para conseguir esse meio termo, certo? Então, caso você não tenha entendido nada, é importante a gente trazer que a ética, ela era atrelada a duas palavrinhas mágicas,
que é justamente esse lado racional, a sempre pensarmos, e a questão da felicidade. Inclusive, ele falava que a ética ela tem como finalidade justamente atingir a felicidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários ou procurar a gente no nosso plantão de dúvidas, tá certo? É isso, tchau, tchau!